Queridos irmãos e irmãs, nós aprendemos no Evangelho de hoje a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. De todas as orações que nós rezamos, aquela que nós aprendemos de Jesus e que Ele mesmo disse para nós rezarmos é a oração do Pai Nosso. E Ele é a síntese de todo o Evangelho. Eu não vou fazer toda uma pregação, porque Papa Francisco já tem falado nos últimos dias também sobre a oração, e pelo menos essa semana inteira eu tenho acompanhado no ofício das leituras toda uma explicação sobre cada palavra praticamente do Pai Nosso e o seu profundo significado. Por isso que é importante que a gente, na nossa recitação do Pai Nosso, a gente não reze de qualquer maneira, não reze da boca para fora, mas que a gente, cada vez que está rezando, tente perceber o significado profundo que há em cada palavra. Não é Pai meu, é Pai nosso. E Deus é Pai. Ele não é um senhor de escravos. Ele não é alguma autoridade, ou é uma energia, ou é uma força. Deus é Pai. Nós estamos apenas nas duas primeiras palavras do Pai Nosso. E se Ele é Pai nosso, eu tenho irmãos. Eu não sou filho único. Portanto, os interesses não podem ser só meus. A minha vida, as minhas necessidades, o meu desejo, a minha salvação, a salvação da minha família, a salvação dos meus amigos. Nós, como cristãos, nós somos filhos de um mesmo Pai, portanto, todos somos irmãos, todos, e a gente não pode ser individualista, exclusivista. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a oração do Pai Nosso nos faz perceber a amplitude de todo o Evangelho sintetizada nessa oração que Jesus nos ensina a fazer. Existem outras versões. A oração que nós rezamos, por exemplo, de cor, que nós aprendemos, tem algumas palavras diferentes, mas não muda em nada o sentido daquilo que nos foi ensinado. Talvez uma única coisa, aproveitando, já que estamos falando da oração do Pai Nosso, algumas coisas que são próprias da nossa oração, que às vezes acabam passando desapercebidas. Por exemplo, nós temos que cuidar um errinho de português que geralmente nós cometemos na oração. Perdoai-nos as nossas ofensas. E não perdoai as nossas ofensas. Perdoai-nos. Ou seja, Deus, estamos pedindo que Deus nos perdoe pelas ofensas que nós cometemos. Quando nós dizemos perdoai as nossas ofensas, estamos dizendo para Deus perdoar as ofensas e não para nos perdoar. Outra coisa importante, na missa, nós não concluímos o Pai Nosso com a oração Amém. Quando nós rezamos o terço, quando nós rezamos o Pai Nosso num outro momento de oração, antes da refeição, quando nós rezamos outros momentos de oração fora da missa, mas livrai-nos do mal, ponto, amém. Na missa, nós não concluímos a oração do Pai Nosso com o amém. Por quê? Porque a oração vai continuar. A oração do Pai Nosso é concluída pelo sacerdote na oração. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. E depois vocês concluem com a última expressão do Pai Nosso, que não aparece aqui nesse texto do Evangelho, porque aparece, se não me engano, é no Evangelho de Lucas.
porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, na missa, depois de o padre fazer o complemento da oração do Pai Nosso, o povo todo responde com a última expressão do Pai Nosso: vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Certo? Então, depois de uma breve homilia, uma pequena catequese, agora vamos nós colocarmos junto do pão e do vinho a nossa prece, a nossa oração, nossos irmãos enfermos, aqueles por quem estamos rezando essa Santa Missa, lembrando que não são as nossas necessidades, mas são a de todos os nossos irmãos e irmãs que nós aqui, da mesma família que somos, queremos apresentar diante de nosso Senhor sobre o altar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.